na criação de uma classe. Hoje, para acessar essa lista que é exibida na tela, a gente está vendo aqui, foi criada simplesmente uma variável aqui no código da tela, que tem a lista com os nomes que serão exibidos. Ao invés de fazer isso, vamos fazer um pouquinho diferente, que é o padrão que normalmente se segue. Tá? A gente vai ter um novo arquivo, então file, new, file, Swift file, next, professor. Aqui dentro de professor eu vou criar então a classe professor e criar as variáveis para essa classe, né, os atributos da classe. Então var, nome, que vai ser uma string, var, módulo, vai ser um int, var, favorito, vai ser um booleano. Criar uma função init. Aqui dentro da função init, onde a gente vai inicializar o objeto da classe, eu vou dizer então que self, que eu estou referenciando essa classe, ponto nome, é igual ao nome que veio por parâmetro. Self é igual ao favorito que veio por parâmetro. Beleza? Então aqui a gente tem a classe professor criada com esses três parâmetros e esse método inicializador. Lá no nosso view controller, que é onde a gente faz a verificação da primeira tela de login, a gente pode criar então uma função para inicializar os professores que serão exibidos. Tá? Então a ideia é que caso o login seja aprovado, né, seja validado, ao invés de a gente só ir para outra tela, a gente também faça a criação dos objetos que serão exibidos. Então a gente vai chamar a função professor, ou criar professor, que é a função que vai instanciar objetos dessa classe. Como favorito. Vamos criar mais alguns outros professores aqui dentro do método ou da nossa função cria professor. Dois, três, quatro. Bem, outra coisa importante da gente fazer é criar uma outra classe, que vai ser uma classe que a gente vai conseguir ter acesso a essa lista de professores que são criados. Tá? Então, uma classe que a gente vai chamar de data professores, que vai receber, vai ter como atributo uma lista com os professores criados. É uma classe que a gente vai conseguir ter acesso sem precisar instanciar um objeto dessa classe. A gente vai conseguir acessar ela de qualquer tela. Isso vai ser importante porque, dependendo da tela que eu tiver na minha aplicação, eu vou conseguir acessar os dados que foram criados aqui nessa função cria professor no primeiro momento após o login. Tá? Então vamos aqui criar mais um arquivo, Swift file, class data professor. Data professor vai ser um atributo que tem um var professor, que é uma lista de professores. Então abre e fecha colchetes e aqui dentro professor. Então ele tem uma lista de objetos do tipo professor. Tá? E por enquanto recebe uma lista vazia. A gente vai colocar mais uma coisa aqui, quer dizer que ele é uma variável static. Bom, aqui agora que ele está reclamando que essas variáveis que a gente criou, esses objetos, não estão sendo usados em lugar nenhum. Né? Então vamos pegar o nosso data professor, que foi criado agora, ponto professor, que é o nome do atributo que a gente tem lá, que é aquele array ou aquela lista, né, de professores, e usar o append, que insere no final da lista um professor. E aí eu vou adicionar aqui o prof1. Tá? E fazer isso para cada um dos outros professores também. 2, o 3 e o 4. Nota uma coisa interessante, é que eu criei uma variável nova, né, que vai ser um objeto prof1, prof2, prof3, prof4, e inicializei esses objetos dando valores para eles. No caso da classe data professor, a gente tem essa variável estática que a gente consegue acessar sem precisar inicializar essa classe. Então eu simplesmente chamei data professor sem ter criado um objeto do tipo data professor. E falei que professor, eu adicionei no final da nossa lista de professores que tem lá dentro do data professor, o professor que foi criado, certo? Então essa função cria o professor, inicializa 4 professores e adiciona lá na lista de professores cada um dos professores criados. Agora aqui na minha ação do botão inicializar,
Se o login e a senha estiverem corretos, a gente vai chamar a função criaProfessor, que faz esse processo que a gente acabou de escrever, e em seguida chamar a próxima tela. Muito bem, pessoal, então voltando aqui para o TableViewController, aqui onde a gente tinha criado essa variável, que é a lista de professor que a gente estava usando para exibir, a gente deixa de usar ela e a gente vai acessar as informações da classe que a gente acabou de criar, que tem lá toda essa estrutura, né? A gente criou a classe professor e depois inicializou diferentes professores e criou também a classe DataProfessor, que tem ali dentro a lista de professores que agora pode ser acessado de qualquer página. Nota que isso vai estar em uma estrutura diferente e a gente vai ter acesso a ela, ao invés de ser um código criado aqui dentro. Tá? Então agora, ao invés de usar professor.count, eu vou chamar o DataProfessor.professor, que é a lista que tem lá dentro, .count. E o que a gente quer exibir agora é DataProfessor. DataProfessor. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. IndexPath.row para passear em cada elemento da lista, só que agora é uma classe que tem vários atributos, então não é mais apenas uma lista de string, né? Uma lista de um objeto do tipo professor, e a gente precisa aqui exibir um string, então vou pegar .nome. Tá? Então cada item da lista vai ser um objeto do tipo professor, e desse objeto eu quero pegar o nome para exibir, certo? Então agora não estou mais usando essa lista criada aqui dentro, e sim acessando a lista dentro de DataProfessor, que foi criada lá no ViewController só quando o login for validado. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, antes de chamar o criaProfessor, que é essa função que está aqui em cima, é garantir que o DataProfessor está com uma lista vazia. Então a gente pode fazer DataProfessor.professor remove all. Certo? Então, se o login for validado, a gente vai zerar essa lista, chamar a função criaProfessor, que inicializa vários professores e insere esses professores na lista do DataProfessor. E aí, quando chama a próxima tela, a gente vai ter acesso a essa nova lista aí que foi criada.